aí, linda? Que Oi, coisa tudo bem? boa! Ai, adoro a pontualidade, viu? Como é bom, né, Bernadette? É, Né? eu A gente também gosto, tem sou um pouquinho aquela sensação. inglesa. Muito bem. A gente tem aquela sensação de que está valorizando quem está conosco. Sim, Isso é muito bom. Muito bem, sim. Bernadette. Eu estou aqui muito feliz por você ter aceito o convite. Sou muito grata a você. A gente vai bater uma bolinha bem legal, porque somos duas psicólogas clínicas. Eu sou mestre em psicologia clínica e da saúde. Você é da área da psicologia clínica e hospitalar, o que é muito bom. Então, a gente vai ter aqui umas trocas muito legais, porque você certamente traz as experiências aí dos hospitais e que vai agregar muito para nós. Eu vou lhe passar a palavra para você se apresentar, né? E falar um pouco de você, do seu trabalho, e a gente vai trocando ideias aí sobre os sinais de alertas, o que a gente mais tem que estar atento para ter uma saúde mental equilibrada, né? Para que nós não deixemos transformar o nosso dia a dia em transtornos, em doenças outras. A palavra é sua. Bom, Pedrinha me chamou para nós estarmos aqui falando sobre saúde mental e eu falei com ela, dei a sugestão de falarmos sobre Janeiro Branco, né? Que é saúde mental. Esse mês que é muito importante, tanto para as pessoas como para os cuidadores, nós cuidadoras, né? Profissionais de saúde. Eu sou Maria Bernadette, moro em Uberaba, trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou especialista em saúde coletiva, especialista clínica e especialista hospitalar. E fiz mestrado na PUC em São Paulo em psicologia hospitalar e psicossomática. Já fui professora na Uniub. Uniub é uma universidade particular aqui, onde eu me formei. Eu tive a honra de voltar lá como professora e professora teórica e supervisora de estágio em psicologia hospitalar. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Mas agora estou só no hospital. Né? O nosso hospital é o Hospital de Clínicas Federal, atende 27 municípios, então o atendimento, assim, muita demanda, né? Para vocês terem uma ideia, nós atendemos todas as enfermarias, os CTIs, que são credenciados, né? E nós temos uma demanda muito grande. Para vocês terem uma ideia, do dia 2 até sexta-feira passada, só porque nós anotamos chamados por telefone. Chama por telefone e por interconsulta, que aí é no sistema. Então, agora nós já estamos bastante adiantados, agora é por sistema também. Então, nós fazemos todas as evoluções por sistema também, pelo computador. Não tem mais carregar aquele monte de prontuário, mais não. Então, só para vocês terem uma ideia, do dia 2 até dia 10, né, que foi sexta-feira, nós tivemos 40 chamados só por telefone das clínicas, fora do sistema que veio, né, que foram chamados. Então, a demanda realmente é muito grande de saúde mental. E isso é um trabalho junto com a psiquiatria também. Nós não trabalhamos sozinhos, não. Junto com a assistente social, é toda uma equipe. Eu atendo, hoje, atualmente, eu atendo na ortopedia, mas eu já atendi várias clínicas dentro do hospital. Eu fiquei 20 anos na ginecologia, 8 anos na neurologia, 6 anos na UTR, que é a Unidade de Terapia Renal. Aqui faz transplante de rins, né? E os pacientes fazem hemodiálise, então eu fiquei 6 anos lá e depois eu fui para ortopedia. E nós somos uma equipe muito boa, muito unida, junto com os residentes, junto com os professores. Excelente, muito bom o trabalho lá dentro do nosso hospital. A nossa equipe entraram várias pessoas jovens, eu sou mais
antiguinha lá. Eu tenho 38 anos e meio de universidade e entraram várias pessoas jovens que são assim super dispostas, têm um ótimo conhecimento, né? E o que não tem, as dificuldades que não tem, nós ajudamos. E é um trabalho de 7 às 7, são 12 horas. Só não temos o plantão à noite. E nós resolvemos fazer esse trabalho, essa discussão, né? Essa conversa sobre Janeiro Branco, pelas instituições e também pelos próprios pacientes e por nós, né? Janeiro Branco é por quê? Porque está em branco, você vai escrever a sua história, né? O Janeiro Branco é da saúde mental e onde você vai começar a escrever a sua história. Então, que seja uma história repensada, que você analise como está a sua vida, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, como você está se sentindo, se tiver algumas dificuldades, que procure ajuda, tanto psicológica, como psiquiátrica, como de uma assistente social, do grupo, porque nós temos várias unidades aqui de assistência psicossocial na cidade. E nós temos também tanto de saúde mental como de transtornos mentais, que são os CAPs, né? Que atendem. Nós temos o hospital dia também, com todos os profissionais. Quando eu digo todos os profissionais, gente, são fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra, o médico residente ou o professor que está lá dentro, assistente social. Então, realmente, nós temos a fonoaudiologia, a nutrição. Então, nós temos assim, uma equipe muito bem montada, muito boa, e também lá fora, na parte, na rede municipal, tem esse atendimento, né, quando as pessoas estão necessitadas. E nós temos que a primeira meta nossa é o quê? Cuidar de nós mesmos. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, como nós vamos cuidar do outro, né? Não tem como você fazer isso, né, Pedrinho? O Bernadette, vocês trabalham lá, então, com uma equipe multidisciplinar, né? Que a nossa, todos os nossos trabalhos, ultimamente, têm sido muito assim, o que é muito bom, porque ampliou-se a consciência dessa necessidade de não só cuidar do corpo, também cuidar da mente, e cuidar também do nosso campo espiritual, de tudo, né? Nós não somos os seres isolados. Nós, como diz a doutora Beatriz, a gente nasceu humano, um animal como qualquer outro. Mas a gente se torna ser humano a partir daquilo que nós nos tornamos, né? Do fruto das nossas vivências e convivências, de quem somos efetivamente. Só que nem sempre nós sabemos quem somos. A gente não vai atrás de aprender isso, porque muitas vezes nem queremos isso, né? A gente não quer tomar consciência do que é o nosso sentido aqui e do que sabendo o sentido também do que é o nosso propósito, não é? Qual é o nosso propósito? Então, eu, assim, fico bastante feliz de saber que você me fala aí que em poucos dias vocês tiveram 40 chamadas, ou seja, 40 pessoas novas que se acharam merecedoras de cuidar do seu autoconhecimento, ou seja, de si mesma. Alguma coisa as incomodou, né? E que elas ligaram. O que é muito interessante, que as pessoas que estão nos assistindo precisam, às vezes sabem, mas é bom a gente estar sempre repetindo, é que saúde mental não quer dizer que você é um doente, é um louco, tal. Independente de qualquer transtorno que a gente tenha, né? Os transtornos que são diagnosticados, que estão estabelecidos lá na DSM, que é o CID, né? Da área mental, independente de qualquer coisa, nós estamos sujeitos a todos os dias. Todos os dias nós temos razões para ficar tristes, para exacerbar,
para desesperar, para mil coisas, porque a vida é isso, a vida é um ciclo, é um contínuo. Agora, você saber lidar com essas emoções repentinas está muito ligado ao seu autoconhecimento. Então, quando nós estamos falando aqui em Janeiro Branco, é muito bom trazer essa discussão e eu acho muito legal você que está trabalhando nisso diretamente, né, aí com uma equipe multidisciplinar, e inclusive cuidando de vocês próprios, porque a gente não pode cuidar de ninguém se a gente não se cuida, né? Ou até pode, mas você não vai poder ajudar. Na verdade, a gente é apenas um facilitador. Quem se cuida são as pessoas que vêm até nós. Mas se elas muitas vezes não tiverem um facilitador que direciona, elas não encontram esse caminho, né? Mas me conte, minha querida, neste processo seu, quais são as maiores queixas que chegam para vocês? É possível você falar nisso aqui? Sim, é possível. É, não são, para explicar uma coisa, não são só os médicos que fazem os pedidos de interconsulta. Por exemplo, a enfermeira está fazendo um curativo no paciente, e aí percebeu que o paciente está tristonho, ou reclamou de alguma coisa com relação à família, porque o hospital é onde se leva a problemas familiares. Vai tudo para lá. E aí, as enfermeiras chamam a terapia ocupacional, né, enquanto está fazendo os atendimentos delas, a fisioterapia tem vários estudantes, porque nós somos uma escola, né, é um hospital de clínicas, é escola, e tem estagiário. Então, eles alertam, falam com a fisioterapeuta, e ela também chama o nosso atendimento. Então, assim, é uma equipe muito unida nesse sentido. Não é só e especificamente o médico que chama nós. Nós somos chamados no bloco cirúrgico para atender alguém que está lá, que voltou da cirurgia, chama RTA, onde que fica. Muitas vezes o paciente está choroso, saiu de uma sedação, não está bem, não aceita o que aconteceu. Por exemplo, no meu caso, da ortopedia, principalmente, o que acontece? Nós temos um número muito grande, Pedrinha, muito grande, de acidente de moto, de Sim. carro, moto e carro, ou então no sentido de não usar cinto de segurança. Nós temos muito autoextermínio de pular de ponte, todos esses problemas de autoextermínio, de agressão física, violência doméstica, nós temos que aí quebra alguma coisa e vai lá para a ortopedia, faz cirurgia. O que nós temos um número muito grande de queixas de violência doméstica, de abuso de crianças, de adolescente, de senhoras, qualquer idade, de homem e de mulheres. Não é só de mulheres, não. De adolescente, de crianças. O número é imenso. E vão todos para o hospital escola, para o hospital das clínicas. Nós temos muita, no sentido de fratura, de caída, paciente idoso que cai, a dificuldade de andar, a falta de equilíbrio e que cai da própria altura, né, como se fala. Então, e aí quebra o quadril. E aí mobiliza a família inteira, o assistente social chamando a família, para a hora que sair, precisa de uma total assistência. A fisioterapia depois continuar, tudo isso que precisa dessas orientações. A gente faz orientações também para os familiares, né? E eu nem vou citar, na época do Covid, que foi um transtorno, nós tivemos leitos de Covid na ginecologia, e os leitos ficaram, os pacientes da neurologia, e ficava lá na neuro. Agora, duas psicólogas que atendiam, e uma atendia os familiares. Eu não atendi, mais de 60 não pode atender, tá certo, né? Então, nós tivemos tudo isso dentro do hospital.
mas uma demanda muito grande é de violência doméstica, quase toda semana, quase todos os dias, abuso, tanto de qualquer idade, de criança, de bebê, de mulher, de homem. Tem que tem que ser muito resiliente, né, para trabalhar numa área assim. Eu atendi a paciente da bariátrica durante muitos anos. O meu trabalho da dissertação é sobre bariátrica na abordagem junguiana, de grupo, que é um fato assim, diferenciado com a abordagem junguiana em grupo, né? Então, eu falava para os meus pacientes, vocês não precisam de assistir televisão, esses programas de televisão que mostram todas essas coisas ruins que acontecem, trágicas que acontecem com as pessoas. Põe um banquinho lá na porta do pronto-socorro da ginecologia e do pronto-socorro adulto, que vocês vão ver ao vivo, né? Tudo que chega no hospital. Porque o que acontece dos acidentes é emergência e urgência, então vai direto para o hospital escola, não vai para outro hospital, vai direto para lá, entendeu? Então, a nossa demanda é muito grande nesse tipo, porque agora existem novas leis, nós temos que saber até, tivemos que estudar algumas coisas de lei, de adoção, de entrega, né? A entrega legal, né? E agora existe a lei também, agora não, de um tempo para cá, de quando há estupro, que pode fazer o aborto. Nós temos pacientes que fazem, tem um médico muito bom aqui, ginecologista, que é uma equipe, com toda a equipe da assistência social, da psicologia, da psiquiatria, que atende a paciente, que faz esse tipo de trabalho dentro do nosso hospital. É aqui em Uberlândia. A gente tem uma conexão com Uberlândia também, porque tem um prazo, né, para fazer o aborto de estupro, são 20 semanas, não pode deixar passar disso. E todo o atendimento à família. Quando eu falo atendimento ao paciente, nesse caso, também é o atendimento à família. Temos casos de presidiários que vão para o nosso hospital, que nós atendemos também. Mas os presidiários vão para porque tiveram um problema interno ou para a mesma assistência psicológica? Se precisarem, vão para assistência psicológica, por exemplo. Quando eu atendia na UTE, já atendi presidiário, que fazia hemodiálise, então tinha assistência psicológica. Na ortopedia, há casos de alguns problemas que acontecem com eles lá dentro da prisão, quebra alguma coisa, de brigas e tal. Se há necessidade, eles chamam, mas aí fica guarda lá dentro, né? Proteção, tudo isso para nós e para eles. Nós já tivemos sérios problemas com presidiários de comandos. Aí teve que chamar a Polícia Federal. Nós lidamos com tudo isso. Imagino. E por ser um hospital-escola, né? Então, sim, ele é uma alta concentração. E você tem muito atendimento por uso de substâncias? Isso que eu ia falar com você. Nós temos atendimento na ortopedia, tem muitos pacientes dependentes químicos. Então, eles entram na fase de abstinência. É um problema sério. Tem que ser junto com a psiquiatria mesmo, porque surgem casos assim, deles irem no pátio, e nós temos um pátio lá embaixo, um jardim até bonito e tal, e de pessoas levarem para eles dentro de bolsa, que não é revistado, né? Porque os nossos porteiros não são policiais, eles não podem revistar a bolsa, né? Tem tudo isso. Ou então eles descem e vão lá na porta do pronto-socorro e o, como que fala, o Uber, o cara de Uber, de moto, leva para eles.
aí eles só subiam lá para o telhado, aí fechou o telhado. Então, nós temos paciente com dependência química e que aí trata com medicação. E depois é encaminhado para o CAPS-D para fazer os tratamentos necessários. Se for necessário, dependendo se há transtornos mentais, né, sérios, graves, aí são encaminhados para o sanatório espírita, que existe o sanatório espírita, que é uma comunidade terapêutica para que eles tratem tanto a dependência química como o alcoolismo. Lá tem esse tipo de atendimento. O Bernadette, trocando ideias agora, eu percebo hoje que há uma tendência muito forte, né, dos pais facilitarem a vida dos filhos, né, de um modo geral. Puxa, faz 18 anos, dá um carro, faz não sei o quê, sempre assim, querendo dar, querendo suprir, né, ou substituir, provavelmente, uma falta de tempo para o amor, para o carinho, com coisas. Né? Isso já vem acontecendo aí algumas décadas. Isso torna... e vejo as pessoas muito voltadas ali para o celular, crianças de todas as idades, muito em cima do celular. Eu estou fazendo psicopatologia, porque a gente faz na faculdade e depois a gente precisa fazer os cursos, né, para o diagnóstico precisa sempre se atualizando, né? Ainda mais que saiu a DSM-5 revisada. Então, estou fazendo, aí eu fiquei bem impressionada com as descrições dos transtornos por cafeína e transtorno por jogos, né? E lógico que essas coisas começam de pequeno e a família não se dá conta, né, do mal que está causando, do que isso pode significar. Às vezes há um transtorno por trás, já uma tendência à antissociabilidade, né, que as crianças começam a se isolar, vai à adolescência, se tranca pelos quartos e não quer se interagir, por quê? Prefere estar ali no celular. Ele está interagindo na cabeça dele com as redes. E aí, quando ele tem que se abrir para o mundo, o que acontece? Muitas vezes isso que você trouxe logo no início, o autoextermínio. Ou seja, não dá conta. Ele não dá conta, ele não encontra razão para ele estar tendo que enfrentar o mundo, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tem que fazer uma viagem sozinha, entra em desespero. Né? Então, esse tipo de situação chega para vocês? Não, né? Chega de tudo que você já falou, mas isso aí já é uma coisa mais refinada, já numa parte mais inicial. Vocês estão mais lá na questão da emergência para atender aquele que já está no cume, né? Lá no cimo das suas grandes dificuldades. Mas você tem noção dessas coisas? Essas coisas chegam para vocês? Como é que é? Sim, chega. Na pediatria, tinha até uma criança de 11 anos que colocou... Vou te dar um exemplo prático, né? O que a gente vivencia. Jogou álcool no corpo e queimou queimaduras de segundo e terceiro grau, porque ele queria encontrar o avô. Ele queria encontrar o avô, que era o pai, porque o pai dele era de mais idade, havia morrido. Aí ele sentia saudades do pai, que ele chamava de avô, e queria encontrar esse avô, mas porque existiam outros problemas dentro da família que ele não era acolhido. Ele, com 11 anos. Uma fuga, né? Outro jovem, ele ficou no hospital muito tempo, ele fez transplante de pele, né, para recuperar tudo. Outro jovem de 20 anos se enforcou, mas ele ficou lá um tempo, mas ele não sobreviveu. Mesmo se ele sobrevivesse, você vê, 20 anos é muito desespero, né? Mesmo se ele sobrevivesse, ele teria vida vegetativa. Então, nós temos muitos casos de autoextermínio, não só dessas formas, como de tomar veneno, de pular de lugares, sabe? E a gente atende 27 municípios, não é só de Beraba, não. Então, são 27 municípios.
Araxá, Sacramento, tudo que em Roda vem para cá. E todos esses casos mais graves também. E, às vezes, tentam, por exemplo, já tem de ortopedia, ela pulou de uma ponte e quebrou as duas pernas. Então, foi para a ortopedia. Então, nós atendemos junto com a psiquiatria e depois que sai do hospital, nós encaminhamos para a rede municipal, ela era uma pessoa de Araxá, para continuar o atendimento na rede municipal. Não é para ficar só aquele atendimento dentro do hospital, não. Nós atendemos muito autoextermínio também de criança. O que é uma pena, mas há uma tendência muito grande. Assim, eu sou encantada com esse trabalho que você faz. Eu acho que realmente precisa muita resiliência você sair de casa, saber que muitas vezes você vai encontrar situações como essas, que você não. Que sua ajuda vai ter um limite, né? É claro, sim, você não vai ter uma continuidade, sim, e tem um limite, até um limite. Todos nós, quando tentamos ajudar, é claro que tem um limite. O limite maior é na própria pessoa. Sim. O quanto ela quer ser ajudada ou não, o quanto ela tem consciência dessa necessidade. Eu estou falando aqui por mim, porque eu tenho pego assim, situações em que eu vejo que a pessoa quer, muitas vezes, mas ela não dá conta porque ela está tão envolvida pelo vício que ela não percebe. Então, ela entra em pânico, ela se desespera, ela sofre, lógico, um problema de ansiedade muito forte, porque está sempre temendo o que pode acontecer no futuro, né? E, lógico, alternando aí com seus momentos depressivos, sempre pelo que aconteceu. Em geral, todas as situações, elas vêm com o passado, lógico. Todo mundo tem um passado. Sim. Às vezes o passado igual, pode não ter o mesmo peso para a pessoa, porque ela está mais ou menos preparada. Eu costumo até dizer que até uma coisa que sim, você tem primeiro a sua fé, né? Que te sustenta, né? Uhum. Seja lá qual for, tua fé, tua crenças, né? A sua compreensão desse todo que existe em nós. Depois uma boa psicoterapia e depois o medicamento. Porque quando Sim. você começa a fazer os inversos, tudo isso é necessário em determinadas situações, né? Mas o que está acontecendo que eu tenho visto muito? O inverso, as pessoas estão se entupindo de remédio, muitas vezes porque porque trabalham em hospitais, está lá disponível, né? Então, minha parente trabalha no hospital e tal, e ela trouxe para mim uma cartela não sei o quê e tal. Então, é assim, ele começa a tomar aquilo de uma forma tão desregrada, e quando se vê, ela está totalmente viciada no medicamento, né? E ela não vive mais sem o medicamento. E talvez não seja pelo medicamento em si, mas pela cabeça, sabe? Ela se envolveu com aquilo. E aí, nessa tentativa de redescoberta, né, eu fiz um estágio num hospital de dependências químicas, e nós vimos que lá no hospital, uma beleza, maravilha, todo mundo, um tratamento muito bem feito, de alto nível, tal, mas havia médicos também com tais dependências. E isso é uma coisa impressionante. Às vezes a gente tem a impressão que a gente não vai dar conta de fazer tudo o que tem que ser feito para ajudar todo mundo, porque não se trata aqui de acusar esse ou aquele, porque só quem sabe do que se passou para que a pessoa entrasse nisso é ela própria. A gente, claro, tem que ajudar, dar força para ela sair. Mas esse tipo de coisa foi uma observação isolada ou você tem histórias para contar relativamente a isso? Temos histórias para contar, histórias um pouco tristes. Que pena. Pois é, isso mesmo. Profissionais que entraram em depressão, um profissional entrou em depressão demais, estava tomando medicação e ainda tomando medicação para dor. E isso tinha um efeito dele tentar suicídio. E ele quis ir lá para o hospital, porque era profissional do hospital. Eu atendi ele.
lá. E depois ele continuou lá fora. E no momento de fraqueza, vamos dizer assim, né? De estar muito alterado por tudo que estava acontecendo na vida dele lá fora também, familiar, conjugal, ele fez isso, ele pulou, mas Deus falou que não era aquele dia o dele, então ele foi para lá. Então, nós temos profissionais também, o número é grande de profissionais da parte de enfermagem e que o hospital dá um suporte. Nós temos atendimento ambulatorial e tem o nosso atendimento pela... Quem tem convênio também, lógico, mas é encaminhado e tem atendimento ambulatorial para essas pessoas, e elas procuram lá fora. Mas existem muitos casos que precisam, quer dizer, isso é provado pela Organização Mundial de Saúde, né? Porque a depressão, o transtorno bipolar, vários outros, principalmente como é que fala? A ansiedade é a doença do século, né? 21. E aí a pessoa se entope de remédio, em vez de procurar assim, outras vias. O que se pode ser? Quais são as outras alternativas? É isso que o Janeiro Branco está tentando mostrar. Existem outras alternativas de pensar o que está fazendo da sua vida, refletir, escrever uma história diferente, procurar fazer atividade física, procurar outras atividades. Você trabalha, quando a gente trabalha no local dessa forma, né, ou seja, na prefeitura, ou seja, dentro de um hospital, de vários hospitais, porque quase todos os hospitais aqui têm psicólogo também. E aí, então, ainda bem, graças a Deus chegou a isso. Então, assim, você procurar outras tarefas, né? Nem são tarefas, outros hobbies, outras coisas para fazer lá fora, né? Ter a sua vida lá fora, praticar exercício. Então, tudo isso, nós temos, lá no hospital nós temos exercício laboral com educador físico, porque a universidade tem educação física, tem mestrado em educação física. Então, tem para nós também, sabe? Para os profissionais. Então, isso é uma demanda também que é percebida pela, vamos dizer assim, pelo DRH, e que eles encaminham para dar um suporte para todas essas pessoas. Então, assim, você está trazendo já para nós aí o que você, da sua opinião, quer dizer, na sua opinião, na verdade, o que é já de conhecimento geral, né? O que é preciso ser feito para que a gente cuide da nossa saúde mental, né? Então, a atividade física é importantíssimo, não se isolar. A pessoa não pode ser... Sim. Né? A pessoa solitária, isolada, às vezes se isola porque nem quer se colocar para as pessoas, não quer saber de nada, não quer... Esse isolamento também é um alerta para a saúde mental. Ter uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação, e que tem às vezes uma alimentação equilibrada, mas não só a alimentação, é a forma como a gente come, é aquela atenção no que a gente está fazendo. A gente está comendo e está com o celular na mão, ou está vendo uma televisão, ou está prestando atenção em outra coisa. Quer dizer, quanto é atenção concentrada, quando você concentra no que você está fazendo, você começa a sentir o sabor. Eu sei que eu tive uma época muito estressada, né? Eu trabalhava com pessoas com desenvolvimento humano, em RH, e uma amiga me chegou e disse: Pedrinha, pare, você não está sentindo o gosto da comida que você está comendo. Porque eu vivia correndo, sabe? E é verdade, quando você consegue se dar esse tempo para você prestar atenção no que faz, né? A hora que você presta atenção na sua respiração, no caminho do ar, tudo isso é um tempo que você está se dando para limpar a sua mente. Sim. No fundo, porque se você está cuidando de si, né? Você cuidando de si. O alimento está te provendo, mas não é só o alimento, é que você tenha prazer nesse momento que você está alimentando. Eu trabalhei muitos anos com a bariátrica, eu trabalhava muito com eles no grupo,
sobre isso, de desligar a televisão, de desligar o celular. Agora você vai se alimentar, mas não é só de a comida em si, mas que ela seja prazerosa, que você sinta comida, né? Então, você sentir a comida com prazer, e não aquilo de você engolir a comida, de forma alguma. Então, a gente trabalhava muito sobre isso, a representação da comida para as pessoas, né? O que é o comer? É ir lá e comer depressa e sair correndo? Não, isso não é. Isso não vai te causar problemas sérios, não só problemas gástricos, né? Como outros tipos de problemas. Você vai querer comer mais ainda, porque você a sua fome não foi, como que se fala? Você não matou sua Não foi fome, vamos dizer satisfeita, né? assim. Não está satisfeita, porque você não teve prazer no momento que você está comendo. É. Isso é muito importante, né? E às vezes são coisas tão simples que a gente não se dá conta, né? A outra coisa que eu acho também é você manter uma mente ativa, né? Se Sim, você, é isso que eu ia falar. É de você, por exemplo, você tem vontade de fazer um curso, né? Um curso de, por exemplo, eu gosto de francês. Eu comecei a fazer francês, que eu prestei o doutorado, comecei a fazer francês. Assim que aposentar, eu vou continuar fazendo francês. Eu quero falar pelo menos um pouquinho, né? É uma coisa que eu quero fazer. Eu pensei o que também fazer gastronomia. Tem curso online. Você pode fazer outras coisas que te dá prazer na sua vida. Você não precisa ser aquela rotina do dia a dia que te cansa, que não dá sentido da sua vida. Você fica, nossa, eu vou fazer isso tudo de novo. O dia vai ser do mesmo jeito. Não, cada dia é diferente, cada dia acontece coisas novas. Depende de você querer. exatamente. A gente fazer com prazer e o máximo que a gente puder fazer pelos outros. Aí você pensa, mas eu tenho que sair do ano. Não, pelas pessoas que estão à sua volta, né? Então você tem que se sentir útil, Sim. né? E se dá essa oportunidade da utilidade também. Né? Às vezes as Você pessoas. citou, desculpa, você Não. citou a parte espiritual. Vou relatar aqui que no nosso hospital tem uma capela, mas a capela não é só católica. Ontem, por Sim. exemplo, tinha os espíritas estavam lá, estavam dando passe, a água, tem a parte dos espíritas, é o dia dos espíritas, tem o dia que o padre Fabiano reza a missa, e tem o dia que a gente fala crente, né? Os evangélicos vão, que são na quinta-feira, e que tocam música, levam os instrumentos, é muito bonito, e eles vão no quarto dos pacientes e chamam os pacientes que podem caminhar e que podem ir até lá, ou os familiares. Então, nós juntamos isso também, junto com a nossa ajuda psicológica, psiquiátrica, orgânica, com a espiritual. É a psicossomática, né? A Sim, psicossomática, juntando tudo. juntando tudo, porque Por você não é, exemplo, não são coisas indivisíveis, né? Por então, mais que a gente não tenha crenças assim, né? Não há porquê, você tem uma energia que está aí à sua volta, tem que estar em sim, consciência dela, né? sim. Então a tua mente, o teu corpo, um adoece o outro, tudo. Se você não tiver consciência disso, né? E dar uma inteireza para isso tudo aqui que nos foi dado, né? E Vai nós adoecer, vai temos, disfuncionar, né? e nós temos um cantinho lá que ficou muito agradável, com plantas, sabe, trepadeiras, ficou muito bonito para juntar com a natureza. Tem um lago, um laguinho. Então, leva os pacientes na cadeira de rodas, leva eles para lá, leva as crianças da pediatria para lá, sabe? E houve um caso muito interessante da pediatria, uma criança de 7 anos, e que
ela não ia sobreviver. E ela não tinha sido batizada. O pai e a mãe eram separados, mas eles entraram em acordo. Eles queriam um padre que batizasse. Aí era no dia que o padre Fabiano rezava a missa lá em cima, lá na capela. Aí fomos lá, conversamos com o padre Fabiano, ele desceu e o paciente de 7 anos estava na UTI neonatal, porque a UTI neonatal ela tem leitos separados. Ela tem a enfermaria, que é só de bebê, mas ela tem leitos para criança de 7, 8, 10 anos, né? Então, até 12 anos. Então, e ele foi lá e batizou a criança. E logo Tá vendo? depois, no outro dia, a criança faleceu. Então, assim, atendendo o desejo da mãe, com a fé, com a crença dela, né? Então, tem todo esse respaldo também dentro do hospital. E nós fazemos com que isso aconteça, né? Pode ser assistente social que chama, pode ser nós, como pode ser qualquer outro profissional que vai lá e chama e conversa. Muito bem, Bernadette. Vou ver se tem algum questionamento. Eu sei que já teve Olha aí. Se tiveram alguns comentários, né? Assim, pessoas, socorro, os hospitais precisam de mais Bernadettes, né? Então, e realmente é verdade, né? Pessoas que se dedicam ao próximo e faz isso com prazer, né? Mesmo que muitas vezes tem algum sofrimento. Aí o Guilherme disse que você é show, e que a internet está falhando. Eu não percebi a internet falhando tua. Será que era a minha falhando? Ainda bem que eu estava falando mesmo. Seja a minha. Mas eu não percebi, estava falando direitinho, pelo menos para mim estava chegando sem falhas. Está muito bom. Gente, alguém tem algum questionamento? Porque eu vou Minha passar. Irmã quer que fale sobre assistência a pacientes terminais. Nós temos cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Nós temos cuidados paliativos, tanto ao paciente como à família, tá? Esses dias mesmo eu atendi um moço que sofreu um acidente, ele nem era daqui, ele entrou de carro, entrou num caminhão, e ele teve sério, ele ficou 15 dias na CTI, e depois ele foi para a ortopedia, mas na ortopedia ele teve outros problemas e ele não aguentou. E aí atendi a família, fiquei com a mãe, o pai, eles não eram daqui, aí aquilo de telefonar para a família, nós temos toda essa assistência com os pacientes terminais, tanto desses de acontece casos de acidente, como da oncohemato também e da OncoGO. A OncoGO é onde elas têm câncer de útero, de ovário, né? E tem toda uma assistência psicológica também a esses pacientes e aos familiares. E na oncohemato, que é uma ala separada também, que são pacientes com leucemia, com todos esses problemas. E o hospital alugou o Hospital do Pênfico, aqui tinha um Hospital do Pênfico, que não sei se você já ouviu falar, que chamava Fogo Selvagem. Então, nós alugamos o hospital e lá tem a quimioterapia, tanto de criança como de adulto, e que também tem assistência aos pacientes e à família. E as crianças também que fazem tratamento. Nós atendemos todos esses pacientes e a família. Isso é muito importante, né? Porque dá uma tranquilidade, né, para a família e também para a pessoa. Sim. Porque eu fico imaginando, principalmente, eu só tomei muita consciência do que é cuidados paliativos realmente durante a pandemia. Sim. Você vê as pessoas morrendo ali no hospital sem ver os filhos, já há muitos dias, né, afastados dos filhos, isolados, não e morrendo nos hospitais sem ninguém querer chegar perto, porque ninguém tinha noção, né? E eu imagino aquele desespero e sem que elas pudessem ter essa atenção e esse cuidado, né, para que ela, se ela não tivesse ali
uma consciência grande dela própria para entender por quê, para que as coisas acontecem, né? E também para essa conversa maior, né, com o divino, eu imagino que devem ter sido muitos momentos de desespero total, viu? Então, Sim, assim, a gente podendo ajudar é muito bom. Nossa. e a gente acompanhava eles, eu não podia acompanhar, né, pelo fato de ter 60. Então, as minhas colegas acompanhavam a familiar até lá embaixo que eu falo é onde que fica o necrotério, né? Mas viam eles separados e eles estavam embrulhados, né? Porque embrulha o paciente por Sim. causa do vírus. Mas assim mesmo acompanhava eles até lá embaixo para vê-los, né? E assim, nessa época, o velório era 2 horas só e o caixão fechado. Mas eles Sim. queriam lá no hospital ver o paciente lá embaixo, tá? Mas aí havia todo o acompanhamento da psicologia. Uma Sim. coisa importantíssima que nós temos no nosso hospital, que não sei se tem em outros hospitais aí, quando, por exemplo, tem um avô está lá doente, ou um pai, e aí vem uma criança que quer visitar, que quer ver que eles não está bem, né? Às vezes, muitas vezes até despedir. Então, nós, se tiver condições, nós acompanhamos essa criança até uma certa idade, porque menores não podem entrar. Nós acompanhamos essa criança. Primeiro, nós conversamos com a criança, com a mãe, né? Com a pessoa responsável, vamos dizer assim. E aí acompanhamos essa criança até o leito, né? Explicamos como que ele está, que jeito que ele vai encontrar, para não assustar. Se for maior, sendo maior de 15 anos, não precisa do nosso acompanhamento, mas menor de 15 anos precisa do nosso acompanhamento e da nossa assim, permissão. Se ele tem condição de realmente vir, porque tem gente que não tem condição, tem criança que não tem condição. Vai Então, se traumatizar, né? isso é um trabalho muito bom que a gente faz para que não fique tão longe da família, né? Muitas vezes o paciente pode ir na cadeira de roda e vai lá na capela e encontra o filho lá, o neto, seja o que for. E aí encontra lá com máscara e tudo. E a gente ainda usa máscara dentro do hospital. A Ângela falando está sobre. querendo saber assistência aos jovens que arrependeram de mudança de sexo. Eu já atendi, eu fazia parte no ambulatório desse grupo, dessa equipe que atendia paciente que gostariam de mudança de sexo, trans. Mas aqui no hospital não faz essa cirurgia, nós não fomos credenciados, então era encaminhado para as capitais, São Paulo, Rio, Goiânia, né? Porto Alegre, onde faz a mudança de sexo de homem para mulher. Então, Uberlândia tem um ambulatório que atende, eles são credenciados. Então, agora, como o nosso ambulatório não foi credenciado, nós não estamos atendendo mais. Então, eu não tenho experiência, assim, eu não atendi jovens que mudaram de sexo, ao contrário, e adolescente, vários adolescentes com familiar, mas que queriam mudar, né? Pacientes trans que queriam mudar. Eram atendidos por mim, por toda uma equipe, alguns conseguiram tirar o seio na ginecologia, outros não, e era atendido pela psiquiatria também, por toda a equipe. E depois esse trabalho acabou. Não tem mais esse trabalho aqui. Infelizmente, não foi para frente. É interessante, eu não sabia que tinha uma demanda grande Tem, muito, de arrependimento. muito. Eu não E olha, sabia. para esclarecer uma coisa, porque fala assim, é escolha de vida. Não. Teve uma paciente que entrou na sala e eu achando que realmente ela era mulher, Pedrinha, com toda a constituição de mulher. Você não percebia nada de diferente. E ela fez o genoma em Belo Horizonte e veio XXZ. Ela tinha tudo para ser mulher.
percebe? Sim. Que é Uhum. genético, não é só Sim. assim, não, é porque eu quero mudar de Sim. sexo e tal. Não, Isso é verdade. existe Não é. comprovadamente por artigos escritos, por revistas científicas, a parte genética, sabe? E Beleza. eles sofrem muito, eles são muito discriminados, eles Então, sofrem muito. esses aqui realmente deveriam fazer a cirurgia. Sim, eles queriam fazer cirurgia e estava preparando, porque aí tem uma certa idade que começa a tomar hormônio, só depois de uma certa idade. Aí passa pelo endócrino, né? Também faz todos os exames e começa a tomar os hormônios, né? Então tem todo esse acompanhamento. Mas eu atendi muitos anos, nós tentamos, ajudei a fazer o projeto, para mandar para Brasília, era com um endócrino excelente, a doutora Elizabeth Mantovani, mas aí depois ela aposentou e a outra que continuou não quis, e o hospital não quis, não conseguiu credenciar, infelizmente, nós paramos com os atendimentos. Agora tem em Uberlândia, na UF, Sei. lá tem. Muito bem. Eu acho que esse papo seria muito longo, A noite porque não nos inteira. faltam assuntos, viu? Eu É falo que muito lá no agradável. hospital dá para a gente escrever um livro, mas tem histórias para a gente rir também, sabe? Não é só Ah, de eu chorar, imagino. não. É, Por eu exemplo, imagino. pode contar, eu vou contar só uma, de Pode. homens que estão lá na clínica médica, precisaram ficar internados e tal, pam, pam, aí aparece a ex-mulher, a mulher atual e a amante. Aí a gente brinca assim, uai, mas não é possível, esse homem deve ter muito dinheiro para repartir. Você está vendo? Os problemas lá de fora, eles levam tudo para dentro do hospital. Aí tem que saber o horário de cada uma para visitar. Aí ele fala quem que pode entrar ou não, porque senão gera um problema sério lá dentro, né? Então tem coisas engraçadas também. São histórias, né, que a gente ouve contar, mas não de repente elas afloram assim, de tal É, forma que chega a mas chorar acontece. mesmo. E até no CTI já apareceu esses problemas. Pois é, a gente seria muito bom Tem esse mais alguma prolongamento, pergunta? mas o vídeo, quando fica muito longo, acaba que as pessoas Não, nem veem. fica Então, cansativo, né? eu acho que está uma delícia, eu agradeço muitíssimo. Vou passar para você fazer a sua despedida e acrescentar mais alguma coisa que você eventualmente não tenha falado. Eu queria agradecer a todo mundo, a todos que estiveram conosco aqui, com um carinho enorme, e a você, Margarete, que Bernadette, é amiga da minha amiga, então é irmã da minha amiga, então eu quero ser sua amiga, quem sabe, né? Ainda teremos muito tempo pela frente, né, Angelita? É um prazer enorme, eu amei, gente. Eu nem sabia que ela era irmã da Ângela. E ela pois é. participou de uma live aqui, fez os comentários, falei, quer tá para fazer uma live comigo? Ela estava assistindo aqui uma determinada live e ela topou. Isso para mim foi uma alegria enorme. Nós tivemos esse papo agradabilíssimo. Você é uma pessoa incrível, estou apaixonada. Obrigada, obrigada por tudo que você faz pelas pessoas, isso é muito bom. E A aí gente você fica com procura, né, fazer o melhor de nós. isso é muito Obrigada pelo convite. Quando você mora em São Paulo, quando eu for em São Paulo, eu vou ir para a gente marca de encontrar, tomar um café, porque eu tenho muita saudade. Eu fui em São Paulo, eu ia toda semana, né, fazer o mestrado, eu fiz na PUC em São Paulo, e eu tenho muitas amigas em São Paulo, gosto muito daí. E aí a gente marca um dia para a gente encontrar aí, ou lá na Ângela, né, lá no Rio, né, numa praia, né, para nós, né? teremos Foi muito muitas bom oportunidades passar, de aposentados. passar a experiência do meu trabalho dentro do hospital, que eu gosto muito, me sinto assim, muito satisfeita com o meu trabalho, muito feliz. É desgastante? Tem coisas tristes, trágicas, que fazem parte de nossa vida. Então, é isso. Saúde mental é você saber
como lidar com esses imprevistos, com essas fatalidades que acontecem na vida de cada um, né? De uma forma muito boa. A Ângela está falando que você abandonou ela, que você foi para São Paulo, e Abandonei. eu desejo que realmente as pessoas procurem cuidar da saúde mental cada vez mais. Por quê? É a sua mente que comanda o seu corpo. Se a sua mente, se você está bem equilibrada, se você está bem emocionalmente, o seu corpo está ótimo. Ou você consegue resolver os problemas que surgirem no seu corpo, né? Porque a psicossomática nos ensina isso muito bem. É verdade, é verdade. E é tão bom se tomar conhecimento disso, né? Entender que essa mecânica, essa dinâmica aí do corpo e da mente, elas são tão auto ou interdependentes, né? A gente poder trabalhar e influenciar na nossa própria cura, né? No nosso próprio tratamento do bem-estar é muito bom, muito A importante. cura está dentro de nós mesmos, né? Exato. É o que Uhum. diz a nossa psicossomática, doutor Júlio deixou Verdade. isso muito bem. E ninguém cura ninguém, né? A gente mesmo que se cura, Isso se mesmo. quiser, né? Uhum. Se a gente não quiser, nem os remédios, por melhores que sejam, por mais potentes que sejam, eles não vão nos curar. Não. A Muito gente querer e se obrigada, amar. tá? Tudo de bom para você. E a gente continua Obrigada. falando, tá bom? Vamos embora, vamos Tá. embora, vamos continuar. Um beijo, Beijo. gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Obrigada gente. mesmo. Obrigada.